Olá, pessoal! Iniciaremos agora o capítulo 7, que vai falar um pouquinho mais sobre as manifestações de do povo brasileiro, tá? A cultura popular, ela é representada pelas manifestações artísticas criadas e preservadas pelo povo. E o Brasil é um país de costumes tradicionais riquíssimos, né? Nós temos diversas festas de representação religiosa, de divertimento, enfim, é um país muito rico realmente de tradições assim. Existem entre festas, músicas, danças e muitos outros. A poesia também está presente e transmite muito bem essa cultura do nosso país, tá? A cultura brasileira, ok? Aqui do lado, né, aqui na imagem primeiramente, né, nós temos alguns balões e tal que são representantes da festa junina, por exemplo. Tá? Então aqui, ó, observa o que você está sendo, o que está sendo representado na imagem desta página, certo? Dessas duas páginas juntas. De que manifestação artística ela se trata? Né? Então, como a Pro já disse, ela lembra muito bem, é uma característica marcante da nossa tradicionalíssima festa junina, que acontece em diversos lugares do país, né? Que outras formas de manifestações artísticas populares você conhece? Né? Nós poderíamos estar discutindo isso em alguma aula online, mas além, né, da tradição junina, nós temos também o nosso carnaval, né, as festas religiosas dos santos, certo? A tradição do Ano Novo, certo? E neste capítulo você vai ler um cordel e um repente. O que você conhece sobre essas formas de arte, né? Já ouviram falar? Já viram algum tipo dessa arte realmente, certo? Quem foi viajar para o Nordeste provavelmente já ouviu esse tipo de manifestação que é a literatura de cordel, ok? Então, na página seguinte, eu vou mostrar para vocês um cordel, certo? Uma literatura de cordel que é transmitida para as pessoas por meio de como que eu vou dizer, de uma inspiração em tradições populares orais, certo? Contos que as pessoas vão trazendo de geração em geração chegaram até os atuais nordestinos a se inspirarem para fazer esse tipo de literatura, que é a literatura de cordel, e que eles vão registrando muitos acontecimentos do sertão, né, do Nordeste. A literatura popular é rica em manifestações culturais, entre elas podemos destacar o cordel, os versos rimados, que têm origem nas narrativas orais, que é o que a Pro falou. Isso foi passando de tempos em tempos, de geração a geração, e hoje, com os cordelistas atuais, modernos, contemporâneos, eles contam a história do sertão, principalmente do sertão nordestino, por meio da literatura de cordel. Com o passar do tempo, os cordéis foram incorporando diversos temas e passaram a ser registrados em folhetos impressos, né? Que, aliás, eles têm uma característica bem específica do cordel, que é feito com uma imagem escaneada, vamos dizer assim, né? Mas é uma pintura feita, às vezes, muitas vezes, à mão, certo? E além do desenhista, né, existe também o que cria, né, essa literatura de cordel, que às vezes, nem sempre ele faz a literatura e faz os desenhos. Essa arte, essa obra é dividida entre algumas pessoas, tá? Você já leu algum tipo de texto desse gênero? E quais os temas que você acha que poderá ser apresentado numa literatura de cordel?
né? Então, ó, nós temos o nome aqui, Saudades do Meu Sertão, né? E como a Pro disse, é uma literatura mais específica da representação nordestina, né? Aqui, ó, nesse trechinho, a gente pode observar que é mais ou menos como é exposto no Nordeste essa literatura. Então, são vários livretos, né? Com as suas capas impressas em xilogravura, certo? E mostrando, né, nesses versos a história de um povo, tá? Esses versos, eles são bem regulares, ou seja, ele tem sempre o mesmo número de versos, tá? E estrofes variadas, certo? As estrofes, elas sempre têm, em média, 6 a 10, mais ou menos, estrofes, com bastante versos, ó. Esse, por exemplo, cada estrofe dessa, ela tem 10 versos, ok? E esse que a gente vai ler com maiores comentários durante a aula online é de Isaías Gomes de Assis e chama-se Saudades do Meu Sertão, do ano de 2014, certo? Páginas 1, 3, 5, 7 e 8, tá? Então, ó, vocês percebam, são bastante páginas, né? Porque normalmente essa literatura de cordel, ela é um tanto quanto extensa, tá? Então, ó, Isaías Gomes de Assis, ele nasceu no Rio Grande do Norte, passou a infância no Agreste Potiguar. Ele é um dos poucos cordelistas que se dedicam ao público infantil e é responsável pela criação de alguns personagens conhecidos da literatura de cordel, como Chico Catatal e um cabra arretado e aventureiro. Além disso, ele é apaixonado por sua terra natal. E por essa razão, o sertão sempre é citado em suas composições. Essa é uma fotografia do cordelista do Rio Grande do Norte, tá? Então, aí depois da leitura, né, da literatura de cordel, vocês vão responder essa interpretação escrita, tá bom? Dessa página 15 e também a página seguinte, a 16, certo? Que faremos a conferência durante as nossas aulas online. Essa outra página, 17 e 18, vocês deixarão para um outro momento, tá? A Pro chegou até aqui só para a gente ler o porquê desse nome cordel, tá? E suas principais características aqui no texto de baixo, tá? Esse tipo de obra literária recebeu esse nome porque, em Portugal, os folhetos eram pendurados em cordas. No Brasil, as raízes do cordel foram fincadas no Nordeste, com a chegada dos portugueses por lá, né? Nessa região, o gênero foi considerado por muito tempo o jornal nordestino, pois, por meio dos seus versos, o povo ficava sabendo dos desastres, das secas, dos cangaceiros, dos acontecimentos políticos e de outros temas. Além das rimas, os folhetos de cordel têm como característica apresentar em sua capa uma xilogravura, que é uma gravura feita por técnica em que o artista entalha um desenho em madeira e depois ele passa tinta por cima deste desenho, que por fim é pressionado, né? A madeira é pressionado sobre a folha de papel, criando assim a capa, tá? O cordel é um gênero de cultura popular com origem e tradição oral, né? Então, inicialmente, as suas histórias tiveram origem oral e depois elas foram narradas para esses cordéis que são expostos nas feiras. Costuma narrar histórias empregando o registro mais informal, né? Ou seja, ele não tem aquele rigor, né, no escrever da língua portuguesa.
Apresenta marcas de oralidade, porque já veio, né, de uma tradição oral, por isso ele é bem marcado de oralidade e expressões regionais, né, expressões bastante nordestinas, principalmente. Geralmente possui número de versos e rimas regulares nas estrofes, que é aquilo que a Pro comentou. Os versos, eles têm normalmente o mesmo número de linhas, certo? E de linhas não, de versos, certo? E as estrofes normalmente são entre 10, né, 12, são bem extensos esses contos. Esses textos costumam ser publicados em folhetos, mas podem ser encontrados em revistas, livros e hoje, né, principalmente nessa era digital, sites de internet, tá bom? Então, pessoal, retornando lá para o início, tá? Vocês farão a leitura, ok? Das páginas 12 até a página 14 e responderão os exercícios da 15 e 16, tá? Que aí sim faremos as conferências na aula online, ok, pessoal? Então, até lá, muito obrigada e